volume 21. Capítulo extra 3, O Macaco e o Lobo. Ponto de vista de Giese. Meus olhos se abriram. Levantei-me, estalando o pescoço e verificando se todas as minhas partes estavam funcionando. Não havia formigamento em meus membros, nem indigestão. Nenhum crescimento estranho em minha pele. Além de um leve resmungo na barriga, eu estava em plena forma. Saí da barraca e me estiquei, sentindo minhas costas estalarem quando bocejei. Observei o sol nascer. A direção do sol me indicava a direção para a qual eu estava voltado. Comparei-a com meu mapa e com a linha do cume para confirmar minha localização atual. Eu também havia verificado ontem, antes de o sol se pôr, mas as coisas podem parecer diferentes da manhã para a noite, sabe? É importante checar 2 ou 3 vezes. São principalmente os idiotas que não confirmam onde estão que se perdem. Oeste hoje, hein? Murmurei para mim mesmo enquanto pensava para onde precisava ir. Não havia ninguém por perto para responder. Na noite passada, o Hitogami voltou a entrar em meus sonhos. Ele me disse para ir para o oeste com o sol nascente, descansar nas raízes da 3ª árvore da Fenil Boulevard e entrar na 5ª carruagem que passasse. Eu andaria na carruagem por um tempo, depois desceria na cidade em que ela chegasse e me hospedaria no New Leafin. Isso me manteria longe das mãos do bando mercenário de Rudeus, disse ele. Não faz muito sentido, não é mesmo? Agora, se você for um homem comum, provavelmente começará a desconfiar um pouco de tudo isso. Não é como se o Hitogami lhe dissesse porque você deve fazer tudo exatamente assim. Então, em algum momento da sua vida, você acaba fazendo algo um pouco diferente do que ele lhe disse e, bam, eles o pegaram. Eu entendo, realmente entendo. Antigamente, eu mesmo costumava fazer coisas desse tipo. Hoje em dia, porém, eu vivo de acordo com as palavras do Hitogami. Essa é a maneira certa de viver, eu acho. No que me diz respeito, a palavra do Hitogami é a lei. Sim, tudo bem, estou ouvindo você. Obviamente, o fato de eu fazer o que ele diz não significa que tudo sempre saia perfeito. Às vezes, seus conselhos me colocam em situações bem desagradáveis. Isso não é incomum. Mas você sabe o que eu digo a isso? E daí? Quero dizer, vamos lá, pense nisso. Quer eu faça o que ele diz ou não, às vezes acontece alguma coisa. A vida não é só sol e rosas. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, enquanto eu obedecer a ele, não morrerei. Como posso ter certeza disso? Sou muito fraco, mas já passei por algumas situações extremamente perigosas e sobrevivi para contar a história. Veja, já vi muitos caras durões muito além do meu nível escorregarem e morrerem. É patético, na verdade. Esses caras estão sempre se gabando como se fossem o rei dos durões e, quando estão prestes a morrer, começam a chorar. Ajude-me, eu não quero morrer, salve-me, mamãe. Eu entendo, todo mundo é um pouco patético, tudo bem. Mas os caras que morrem assim são sempre os caras que saem por aí se gabando de que a morte não os assusta. São heróis genuínos, cada um deles. Isso não lhe dá nojo? Veja, as pessoas tentam evitar a morte, isso é natural. Nossos instintos nos dizem que morrer é ruim, que é muito assustador. E não me entenda mal, eu tenho medo. Não quero morrer. E é por isso que, desde que o Hitogami me dê conselhos que me mantenham vivo, isso é tudo de que preciso. Ele é a razão de eu ter sobrevivido por tanto tempo. Pode-se dizer que ele é meu anjo da guarda. Ou qualquer que seja a versão maligna disso. A história de como tive a chance de retribuir a ele por tudo isso começa há alguns anos. Eu estava bêbado e desmaiado em uma taverna em Azura, como de costume, quando o Hitogami falou comigo. Ele disse que tinha um pedido. Agora, seus pedidos quase nunca terminam bem. A última vez que ele fez um para mim, minha cidade natal foi varrida do mapa. Chorei o suficiente para uma vida inteira e gritei até minha voz falhar. Desta vez, não tenho dúvidas de que seria igualmente ruim. Ele gosta de fazer com que você pense que está do seu lado e depois o derruba.
Quando minha cidade natal foi destruída, ele apareceu só para rir da minha cara de choque. Eu esperava tudo isso, mas dessa vez algo estava diferente. Não cheguei tão longe na vida sem saber ler as pessoas. Eu podia dizer que o Hitogami estava em uma situação difícil e que ele estava procurando ajuda. Foi por isso que decidi aceitar. Achei que poderia ser uma encenação, mas o cara não é exatamente um ator. Além disso, se ele realmente estivesse em apuros, eu não hesitaria em dar uma mãozinha. Afinal, uma dívida é uma dívida, e eu tinha uma grande dívida com ele. O Hitogami disse que Rudeus o havia traído. Na verdade, ele provavelmente tinha aparecido para dar uma boa risada de Rudeus, como fez comigo, e não tinha sido como ele queria. De qualquer forma, ele disse que Rudeus era seu inimigo agora. Que ele havia se aliado ao deus dragão Orsted, acho que era isso. O número 2 entre os 7 grandes poderes. Um verdadeiro figurão. Os detalhes não são importantes. Tudo que eu precisava saber é que o chefe havia se aliado a esse deus importante e agora ele estava causando problemas para o Hitogami. O Hitogami pode ver o futuro. Ele pode ver tão longe que o olho demoníaco da previsão poderia muito bem ser cego. Seria de se esperar que isso tornasse a vitória sobre seus inimigos uma brincadeira de criança, mas aparentemente não é tão simples assim. Ele não me contou todos os detalhes, mas me disse 2 coisas. Primeiro, ele só podia ver o futuro de 3 pessoas ao mesmo tempo. Segundo, ele não podia ver o futuro de Orsted. Se Orsted fosse interferir em qualquer uma das 3 pessoas cujo futuro ele já tinha visto, esses futuros mudariam. Do ponto de vista do Hitogami, se Orsted, e somente Orsted, interferisse em seus futuros, seria como se absolutamente nada tivesse mudado. De seu quarto branco, ele podia ver o mundo inteiro, mas Orsted era um buraco em sua visão. Agora, disse ele, Rudeus havia herdado essa pequena peculiaridade de Orsted. Ele estava sob a proteção do deus dragão ou algo assim. Orsted tinha algum tipo de maldição que fazia com que as pessoas o temessem e o vissem como um inimigo, portanto, não havia muitas pessoas assim. Ninguém pedia ajuda a ele, e ele não tinha aliados. Mas, com o chefe como intermediário, de repente ele conseguiu ter muitas pessoas ao seu lado. Agora, como você acha que isso vai funcionar para o Hitogami? O curioso é que o Hitogami pode ver sua própria morte. Um dia, sem aviso, sua visão mudou. Ele costumava se ver erguendo-se sobre Orsted, onde ele estava caído, chutando-o enquanto ele estava lá. Agora era Orsted quem ria e chutava. Porque ele só pôde ver aquele momento. Bem, provavelmente porque, naquele momento, Orsted e o Hitogami estavam ambos no mesmo lugar. Ele teve essa visão com seus próprios olhos, o que significa que também podia ver Orsted. Não me preocupo com os detalhes de como os poderes do Hitogami funcionam. O que importava era que Rudeus agora era uma ameaça. O Hitogami precisava que Rudeus fosse eliminado rapidamente, e ele já havia tentado vários planos para matá-lo. Não importava o que ele tentasse, nada funcionava. No Reino Azura, ele tentou colocar o Imperador do Norte e o Deus da Água contra ele, mas nenhum deles conseguiu fazer o trabalho. Orsted não só se saiu bem, como também não conseguiu derrotar Rudeus. Rudeus seguiu seu caminho alegre, ainda recrutando. Então, o Hitogami elaborou um plano. Se 3 discípulos não fossem suficientes para derrotar Orsted, ele criaria mais. Nós copiaríamos Rudeus. Orsted não podia construir aliança sozinho, mas com o chefe como seu intermediário, ele reuniu toda uma rede de ajudantes. O Hitogami só podia trabalhar com 3 discípulos de cada vez, mas desde que conseguisse que um desses discípulos reunisse aliados, ele acabaria com muito mais do que 3 seguidores. Boa ideia, não é? E eu tinha sido escolhido como o homem certo para a tarefa de conquistar esses aliados. Eu me perguntava por que ele tinha ido comigo. Mas, então, o manual do Hitogami, quando terminava de usar alguém, era pisotear tudo que a pessoa amava e jogar o que restava no lixo. Então talvez eu fosse o último homem que ele tinha deixado.
Quando eu terminasse de montar nosso exército, ele esperaria o momento perfeito e faria com que todos atacassem de uma vez. Adeus, Rudeus. E foi assim que acabei aqui, me matando de trabalhar para encontrar pessoas que se voltassem para a causa do Hitogami. Meu prazo era o momento certo do Hitogami. Não restava muito tempo, mas eu não estava me saindo mal. Não que encontrar aliados fosse fácil. Foi assim que fizemos a parceria. O Hitogami me disse, aquele cara, e eu fui ao encontro deles. Dei-lhes um banho de manteiga com meu melhor discurso suave e disse-lhes para estarem no ponto de encontro no momento certo. Todas as pessoas que o Hitogami havia me enviado até agora eram muito duvidosas. Com certeza conseguiriam fazer o trabalho, mas eram todos um pouco confusos, ou pareciam entender apenas a metade do que eu estava falando, ou tinham alguns problemas estranhos, ou eu simplesmente não conseguia fazer uma leitura deles. Quero dizer, é provavelmente por isso que eles ficavam quietos enquanto um cara como eu falava. O principal problema era que não havia muitos deles. Incluindo eu poderia contar todos nós com 2 mãos. O que lhes faltava em números, eles compensavam em músculos. De guerreiros mundialmente famosos a caras que se encaixariam perfeitamente nos contos de fadas de Milis, todos eles eram os melhores da categoria. Tentei sugerir que talvez devêssemos contratar algumas centenas de tipos genéricos que trabalhariam por ouro ou o que quer que fosse, mas isso não foi aceito. O Hitogami estava nervoso com traidores. Ele não gostava muito desse negócio de assumir pessoas cujo futuro ele não podia ver. É justo? O Hitogami não é exatamente popular. Não era preciso ser um gênio para saber o que aconteceria se Rudeus aparecesse para conquistar corações e mentes. O chefe pode não parecer, mas ele tem um talento especial para fazer com que as pessoas o sigam. Preocupado com alguma coisa? Ele estará lá se preocupando com você. Tem um problema. Ele estará lá para resolvê-lo com você. Não importa o quanto você fique para trás, ele esperará que você o alcance e, apesar de ter níveis de poder loucos, ele é gentil com quem não tem. É por isso que não podíamos nos basear apenas em números. O Hitogami estava certo. Além disso, lamento dizer, mas não sou do tipo carismático. Não consigo trabalhar em uma multidão. Todo aliado era um inimigo em potencial, portanto, não poderíamos enfrentar muitos. Também seria mais provável que acabássemos com idiotas que não ouvissem o plano. Isso era tudo de que você precisava para transformar uma posição vencedora em uma posição perdedora. Portanto, ficamos com um grupo seleto. Se não fosse por isso, esses caras não se tornariam traidores. Eles acabaram sendo muito úteis, apesar de todas as suas peculiaridades. Com a ajuda deles, descobriremos os pontos fracos de Rudeus e Orsted. Talvez eu esteja falando demais, mas acho que ele poderia ser um pouco mais confiante. Sabe? Não importa quem sejam, se tivéssemos números do nosso lado, nossas opções aumentariam muito. Não se consegue muito dinheiro a menos que se corra alguns riscos. No final das contas, porém, ele é o chefe, eu sou o discípulo, a palavra dele vale. No entanto, o chefe teve algumas palavras para mim dessa vez. Por que não matou Rudeus quando teve a chance? Você poderia tê-lo envenenado. Sim, claro. O problema é que tenho de ser fiel a mim mesmo. Como dizer isso? Bem, trair o chefe seria, se você olhar pelo ângulo certo, o mesmo que trair o Paul, certo? Eu nunca poderia ter traído o Paul, então como poderia assassinar seu filho? Certo? O homem precisa ter um código, sabe? O Hitogami não acreditou, mas eu me conheço. Se eu tivesse tentado envenenar Rudeus ou algo do gênero, acho que teria me engasgado antes de ir em frente. No meio do caminho, eu teria ficado com medo. Mas depois que ele se tornou traidor, não há mais medo disso. Agora decidi de verdade. Rudeus Greirat é meu inimigo. Então, aqui estou eu, nos dias de hoje, me preparando para partir para mais um dia de busca de talentos ocultos para participar do caso. Quantos eu já tinha? 3. 4.
Cada um deles até agora valia por si só um exército. Nunca pensei que conheceria esse tipo de homem, muito menos que falaria com eles. Para mim, todos eles eram lendas e estavam fora do meu alcance. No entanto, quando comecei a conversar com eles, eles foram surpreendentemente, quero dizer, tudo bem, não deveria ter sido uma surpresa. Mas todos eles eram apenas homens. Homens comuns. Mesmo que tivessem alguns problemas de personalidade. Especialmente o primeiro. Ele era famoso o suficiente, até mesmo você pode conhecê-lo. Mas, caramba, ele realmente era apenas mais um cara. Então, aqui estávamos nós, um pouco depois de o Hitogami ter vindo até mim com seu pedido. Antes de eu partir, o Hitogami tinha algumas tarefas para mim. Peguei uma lâmina de uma espada de demônio que estava apodrecendo no fundo de um depósito de sucata velha no Reino Azura e um punho de um túmulo no Reino do Rei Dragão. Depois as levei a um ferreiro que lidava com armas de demônio e as reforjei. Fui buscar esse álcool feito por uma tribo bastante duvidosa no continente dos demônios. Algumas outras coisas. Eu não sabia para que servia nada disso, veja bem. No entanto, pelo que o Hitogami me disse, e imaginando que estava por vir da melhor forma possível, pude ver como essas coisas poderiam ser úteis. É melhor prevenir do que remediar, como dizem. É melhor estar preparado demais. Também bisbilhotei um pouco, mas não posso vencer o Hitogami quando se trata de reunir informações, então muito desse trabalho foi desperdiçado. Depois de tudo isso, segui para o norte seguindo as instruções do Hitogami. Ao contrário de Rudeus, eu não tinha nenhuma relíquia de deslocamento da antiga tribo do dragão, então estava limitado pelo tempo de viagem. Mas, curiosamente, havia alguns outros círculos de teletransporte por aí. Eu não sabia se Orsted os conhecia ou não. Ele não parecia estar usando-os, então eu os usei para me locomover. Há apenas alguns deles e não podem levá-lo a todos os lugares, mas foram úteis. Por ordem do Hitogami, fui até a cidade mais próxima do meu destino final, abasteci-me de equipamentos para o frio e, em seguida, caminhei pela neve que estava começando a se acumular. Eu estava indo para uma ravina no meio de uma floresta, e a floresta era o lar de monstros. Com certeza eu encontraria alguns. Um cara como eu não tinha nada que ir sozinho, sem nenhuma arma ou defesa. Mas eu tinha alguns truques na manga. O Hitogami me disse que, se eu entrasse na floresta na hora certa e fizesse a coisa certa no momento certo, poderia ir de A a B sem ser incomodado. Por exemplo, ele disse, quando você chegar a uma caverna embaixo de uma grande árvore tournel, pare e conte lentamente até 20 antes de seguir em frente. Fiz o que ele me disse, verificando embaixo de cada árvore tournel pela qual eu passava. Não havia chance de perdê-la. Se o Hitogami disse que havia uma caverna, ela estaria lá. Não haveria nenhum sinal de que funcionava e nenhuma explicação de por que eu deveria fazer isso. Eu ficaria parado em frente a um pequeno buraco, talvez grande o suficiente para uma criança se esconder na neve que caía suavemente, e contaria lentamente até 20. Eu não olharia para dentro, nem tiraria nada de lá, nada sairia rastejando. Se tudo corresse bem, na melhor das hipóteses, nada aconteceria. Sem a menor esperança de entender o que eu estava fazendo, eu me apressaria em seguir meu caminho. Ah, mas se eu ficasse por mais um segundo, algo muito ruim aconteceria. Como não sou desleixado, posso adivinhar o que é o que. Sou um aventureiro de nível S e eu sabia que tipo de monstro fazia seu ninho nesse buraco. Era aqui que os Snowbugs, esses animais parecidos com veados gigantes, viviam quando eram bebês. Eles passavam o inverno lá e depois saíam na primavera. Eles se escondiam para se proteger de seus predadores naturais, basicamente todos os outros carnívoros e monstros. O chefe dessa floresta. Bem, esse é o tigre Iseclau. Eles se enterram na neve atrás de suas presas e atacam quando menos se espera. Nunca notei nada, mas provavelmente eu estava sendo perseguido por um Iseclau tiger. Este aqui, porém, era uma refeição mais fácil e saborosa. Que o pequeno bebê Snowbug descanse em paz. De qualquer forma,
É assim que funciona quando você consegue ver o futuro. As coisas podem ser perigosas, mas não há necessidade de se preocupar com a morte. Nada inesperado acontece. Você pode sofrer alguns arranhões, alguns hematomas, mas sempre consegue fazer o trabalho. Consegui atravessar a floresta dessa forma. Logo após a floresta, encontrei a ravina. Um vento frio a atravessava, as paredes do penhasco estavam todas cobertas de gelo. Pedaços de gelo flutuavam no rio que corria ao longo do fundo. Burro! Eu tremia. O frio não lhe fazia justiça. Eu queria sair daqui bem rápido. Mas engoli esse sentimento e parti. Caminhei por meio-dia ao longo da ravina gelada até encontrar um caminho que descia pela face do penhasco. Segui por ele, depois continuei subindo a ravina até encontrá-lo. Ele se sentou encostado em uma enorme rocha, segurando sua espada. Uma fogueira ardia à sua frente, onde um pedaço de carne em um espeto chiava enquanto assava. Não precisei perguntar para saber que tipo de carne era aquela. Eu podia ver a carcaça deitada logo atrás do homem e da fogueira. Ele era coberto por escamas brancas da cor da neve e tinha garras e presas enormes, um dragão da neve. Um monstro de classificação S. Esses monstros eram mutações repentinas do White Drake de classificação A. Eles tinham o dobro do tamanho de um White Drake, respiravam gelo e podiam usar magia de água de alto nível. Suas asas não eram para voar, mas para ajudá-los a saltar. Eles usavam suas pernas musculosas para chutar as paredes da ravina e saltar sobre suas presas. Eles não eram tecnicamente dragões, mas ainda assim estavam mais próximos de um dragão do que de um White Drake. Eram tão fortes quanto os dragões, daí o nome, Snow Dragon, dragão de neve, entende? Eram muito raros, tiranizavam e devoravam bandos inteiros de White Drakes. Não era o tipo de monstro que se caçava sozinho. Esse cara parecia ter derrubado esse menino mal sozinho. Não fiquei surpreso nem nada. Eu sabia que ele era o tipo de pessoa capaz de fazer isso. E agora íamos ter uma conversa. Quando me aproximei o suficiente dele, um arrepio subiu pela minha espinha. Esse cara iria me matar. Ele não precisava me avisar. Eu sabia que, depois desse momento, estaria ao alcance de sua espada e seria melhor estar pronto para enfrentar as consequências. Meu rosto parecia que ia ficar com câimbras, mas me forcei a mostrar um sorriso. Um sorriso que escondia meu medo e irradiava confiança. Então, com um sorriso fixo no lugar, fui até ele. Parecia um pouco errado eu estar olhando para esse cara, mas ele estava sentado. O que eu deveria fazer? Sim, disse ele. Era um desafio, mas sua voz estava mortalmente calma. Ele não estava tentando me ameaçar ou intimidar, apenas perguntando com indiferença após minha aparição repentina, como se pergunta o nome de alguém. Então responde, sou Giese. Eu não perguntei seu nome, respondeu ele. Tudo bem, li errado. Eu queria saber por onde começar. Eu tinha muito que conversar com ele. Para começar, porém, decidi ficar calado e parado. Caras como esse odeiam pessoas de fala mansa. Eles tinham seu próprio método de persuasão. Para vocês que estão acompanhando, esse método é violência. Vocês sabem. Aquela coisa em que eu não sou bom. E esse cara em particular, sua violência era impecável. Ótimo material, de classe mundial. Mas não há necessidade de revelar isso aqui. Eu com certeza não estava a fim de começar nada. O silêncio funcionaria bem. Que diabos está acontecendo aqui? Rosnou ele. Está vendo o que quero dizer? Mantive meus lábios fechados e ele começou a falar sozinho. Ele ainda não havia terminado. Na outra noite, um bastardo que se autodenominava Hitogami ou coisa parecida apareceu em meus sonhos dizendo que queria que eu ajudasse. Disse que se eu o ouvisse, ele realizaria meus sonhos. Ele me contou sobre este lugar como prova. Quando eu apareci, encontrei essa coisa. Ele sacudiu o polegar para a carcaça do dragão da neve atrás dele. Ei, Sr. Hitogami, você não disse nada sobre chamá-lo aqui.
Se me dissessem para aparecer aqui e encontrasse uma fera como essa esperando, eu pensaria que tinha sido enganado. Quando eu era jovem, enfrentei um dragão da neve e quase não saí com vida, disse ele. Eu ia voltar e matá-lo um dia, mas ao longo do caminho me esqueci disso. Você acreditaria nisso? Eu apareço e aqui está ele. Ah, então esse é o seu jogo, pensei. Agora eu entendi. O Hitogami era um profissional nesse tipo de coisa. Fazer seus sonhos se tornarem realidade, ou quase isso. De qualquer forma, esse cara não parecia sentir que tinha sido enganado. Mesmo depois de ter um dragão de neve sobre ele. Ah, claro, é claro. Um desses tipos de heróis. Então eu o matei, e agora você aparece, ele continuou, depois apontou para mim. Uma cara de macaco. Ei, você disse que se chama Giese, certo? Finalmente, ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi seu rosto. Ele não parecia especialmente forte. Passo todo o meu tempo tentando ler as pessoas, por isso, geralmente consigo ver pelo rosto delas se são fortes ou fracas. Não é como se eu julgasse isso pela aparência rude. Está tudo na expressão. As pessoas que são fortes geralmente colocam tudo para fora. Elas trabalham duro todos os dias, por isso não pensam nisso como uma dificuldade. Para elas, é algo normal. Elas têm uma imagem clara de suas próprias capacidades e não vacilam. Isso significa que, em geral, elas não se apresentam. Esse cara não estava se exibindo, mas estava vacilando. Alguém tinha aparecido e rasgado em pedacinhos tudo o que ele achava que era verdade. Agora ele estava exausto, sem paciência e em seu limite. Foi isso que seu rosto me disse. Oh, entendi. Estou vendo. Ele levou uma surra, e recentemente. Derrotado. Meio morto. Esse é alguém que achava que isso não era possível, ou pelo menos achava que ainda tinha alguns anos antes de chegar a esse ponto. Seu mundo havia sido completamente abalado, de modo que agora ele não sabia o que pensar. Sem confiança, ele veio aqui para lamber suas feridas. Ah, sim, eu sei exatamente qual é o seu negócio. Já vi isso centenas de vezes antes. Nenhum deles é tão superior aos outros quanto você, mas todos são fortes o suficiente por si mesmos. O olhar de um cara grande e imbatível se desesperando depois que alguém o reduziu em 1 ou 2 níveis não é uma visão que esquecerei tão cedo. O fato é que, só porque você está se sentindo mal, não significa que tudo está perdido, amigo. Esse cara ainda era um mestre em seu ofício. Eu não tinha dúvidas de que poderia usá-lo. Explique, ele exigiu, então, finalmente, abri minha boca. Havia tanta coisa que eu tinha que dizer a ele. Depois que o Hitogami me deu seu perfil, elaborei um pequeno discurso. Por isso, fiquei calado até agora. Caras como ele, eles realmente se descontrolam como se estivessem tendo um ataque quando você começa a tagarelar tentando falar com eles. A arte de falar consiste em ter certeza de que você está sendo claro e direto ao ponto. Em primeiro lugar. Certo, sim, estou aqui como delegado do Hitogami. Dele o quê? O que está dizendo? Você nunca ouviu falar em delegar antes. Cara, não consigo tolerar tipos que não aprenderão. Sim, tudo bem, você me pegou. Eu também não fui à escola. Veja, o Hitogami concederá seus sonhos. Em troca, ele tem um pequeno favor a lhe pedir. Ele está reunindo aliados. Estou aqui como o que você chamaria de garoto de recados, reunindo o grupo. Ah, sonhos, disse ele. Você e seu chefe sabem qual é o meu sonho. Então? Ele acariciou o punho de sua espada. Oh, isso é assustador. Ele não fez nada além de acariciá-la, mas se a fantasia o atingisse, aquela espada seria retirada antes que eu pudesse piscar e então minha cabeça poderia dar adeus ao meu corpo. Ou talvez fossem meus olhos esquerdo e direito fazendo suas despedidas. A linguagem corporal desse cara estava me dizendo em alto e bom som, se eu não falasse sério, estava morto. Se eu desse uma resposta que ele não gostasse, também estava morto. Felizmente,
Eu sabia qual era o sonho dele. O Hitogami me contou tudo antes do tempo. Eu sabia porque esse perdedor de saco triste estava se escondendo por aqui. No entanto, se essa informação estivesse errada, seria normal que ele me dissesse o contrário. Ó, Santo Hitogami, não me abandone. Mesmo eu, seu humilde servo, não acharei graça se morrer aqui. O Deus Dragão Orsted, eu disse. Parecia que a temperatura ao nosso redor havia despencado, mas isso me dizia que eu estava acertando em cheio. Se ele não tivesse nenhuma reação que eu pudesse perceber, eu estaria morto. Estávamos oficialmente no negócio. Eu havia lhe contado algo que não deveria saber. Enquanto sua mente se remexia com o choque, eu continuei falando para que ele não tivesse a chance de começar a pensar novamente. Você quer derrotar o Deus Dragão Orsted? Ele o derrotou uma vez, há muito tempo, então você treinou para se tornar o mais forte que existe e, depois de um tempo, chegou lá. Mas, então, você se viu acorrentado pelas restrições que impôs a si mesmo, não tentando mais nem mesmo ir atrás de seu objetivo. Seu maior inimigo. O Hitogami também está indo atrás de Orsted. Só que, bem, ele não está buscando a glória, ele só o quer morto. Por qualquer meio necessário, não é? E você é o meio, entende? Só que, desculpe, amigo, mas você não tem chance sozinho. Vou convidar mais alguns para a festa. Calma aí, não fique olhando para mim desse jeito. Alguma coisa que eu disse há pouco estava errada? Você sabe muito bem que não é páreo para Orsted sozinho. Mas acho que você quer tentar, não é? Todo esse tempo, você quis isso. Caso contrário, nunca teria fugido da casa onde morou todos esses anos, deixado para trás tudo de que dependia durante todo esse tempo, abandonado sua família para vir viver como um vagabundo aqui. Você poderia ter tido um emprego confortável no governo. Poderia ter ido para onde quisesse. Estou errado? Não? Então, o que estou lhe oferecendo é o direito de desafiar Orsted. Você poderia vagar por aqui até o dia de sua morte e talvez nunca o encontrasse. Ou ele pode rejeitar seu desafio e mandá-lo embora. Mas fique comigo e eu lhe darei o melhor palco possível para o seu confronto. Farei com que Orsted o enfrente, nada de fugir ou se esconder. Calma, já entendi. Entendi o que você está pensando. Você acha que não tem o direito de enfrentar Orsted. Mas você não fez um juramento a si mesmo, quando ele o derrotou da última vez. Você disse que não perderia nunca mais. Nem para Orsted, nem para ninguém. E você conseguiu, até o outro dia, você estava invicto. E sim, você perdeu. Teve seu segundo gosto de derrota. Mesmo depois de ter feito aquele juramento. Você foi pisoteado como costuma fazer com os pequenos. E é por isso que você veio se esgueirando como um cachorro para se arrastar por essa ravina. Nem sequer está procurando Orsted, está vagando sem rumo. Sim, eu entendo. Você não merece isso, certo? Agora que foi derrotado, só dessa vez, você perdeu o direito de desafiar Orsted. Havia um brilho agudo em seus olhos agora. Mesmo assim, ele não me atacou com sua espada. Em vez disso, usou suas palavras. Isso está errado, disse ele. Sim, você está certo sobre isso. Está tudo errado. Totalmente errado. Ele entendeu o que eu queria dizer. Minhas palavras estavam chegando até ele. Não merecer. Como se fosse. Você absolutamente merece. Quero dizer, vamos lá. Quem disse que você tem que ser o número 2 antes de ganhar uma chance no número 1? Só porque outra pessoa o pegou, isso significa que você não pôde enfrentar o Orsted? Quem disse isso? Ninguém. Pensando assim, você tem mais direito do que ninguém. Você passou toda a sua vida trabalhando para isso. Vi uma sombra em seus olhos. Ele estava cedendo. Mais um pequeno empurrão. Você deveria desafiar Orsted. Quem se importa em ganhar ou perder? Você pode estar fraco, fora de seu auge, quem se importa? Talvez isso seja melhor. Talvez seja realmente melhor.
É agora que você pode se livrar dessas correntes. Você pode enfrentá-lo sem nada sobre você. Agora, claro, talvez você seja esmagado. E daí? O que você vai fazer? Vagar sem rumo até ficar velho e frágil e morrer como um vira-lata perdido. Você está realmente de acordo com isso? Você não é um punk, e... Então, o que o está impedindo? Vamos lá. Junte-se a mim. Então vamos enfrentar Orsted. O que você acha? Terminei e estendi a mão para ele. Ele não disse nada. Seus olhos eram sombrios, hesitantes, vacilantes, olhando diretamente para mim. Ou, eu exagerei. É sempre a melhor política despejar todas as informações que você tem de uma vez e só dar a outra pessoa a chance de pensar depois de colocá-la em um caminho. O problema com esses tipos de impasses é que, se você falar demais, eles se fecham completamente. Ele estava reagindo a algumas coisas que eu dizia, então achei que estava fazendo tudo certo. Mas talvez ele não fosse do tipo cerebral. Seria inesperado, mas esse era o tipo de risco que eu tinha de correr. De qualquer forma, você não pode forçar as pessoas a pensar da maneira que você quer enfiando um monte de palavras em seus crânios. Portanto, sobrecarregue-as um pouco no início, defina o tom e deixe-as pensar sobre isso. Eu lhe dei toda a matemática, ele só tinha que juntá-la. Mas algo dentro dele o estava impedindo. Ele precisava de uma desculpa para engolir a isca, então eu o pegaria. Essa é a minha abordagem. Na verdade, se ele fosse mais inteligente, acho que já estaria a bordo. É uma pena. Ele não falou. Muito quieto. Essa ravina era o covil do dragão da neve. Não há outros monstros para nos incomodar aqui. Não havia vento. Eu não conseguia nem ouvir o som da água do riacho congelado. Apenas o chiado da carne assando me dizia que o tempo estava passando. O homem estava mais do que apenas em silêncio. Não moveu um músculo sequer. Estava tão quieto que poderia estar morto. Ele não tinha presença alguma, como se nem estivesse aqui. O silêncio me afeta. Quando tudo está em silêncio, isso significa que estou sozinho. Não sou nada por mim mesmo. Bastaria um monstro à espreita por aqui. Eu seria carne morta. Eu não ia rolar com as patas para cima, mas também não ia me iludir com a possibilidade de vencer. Tudo que eu podia fazer era: não estou interessado em me tornar peão de ninguém, disse o homem de repente. Mesmo que isso signifique que eu apodreça aqui fora. Ele não pegou minha mão. Pior, ele pegou sua espada. Senti o suor brotar em todo o meu corpo. Cada célula gritava para que eu saísse dali. Mas meu cérebro resistiu e me disse para ficar parado. Ele sabia que eu não poderia fugir. Esse cara poderia me cortar em pedaços em um piscar de olhos. Meu cadáver seria enterrado na neve até que a primavera o descongelasse e os insetos viessem me comer. Mas eu ainda estava inteiro. Ele não estava brincando comigo. Se ele quisesse me matar, isso acabaria em um segundo. Então, por quê? Naquele momento, o homem murmurou: "Ei, cara de macaco. Por que está fazendo isso?" Parecia que ele estava apenas me dando uma chance de responder antes de me matar. Você não pensou que, depois de vir até mim e dizer algumas besteiras, eu poderia cortar sua cabeça e deixar seu cadáver aqui? Ah, esse pensamento me ocorreu. Mais do que algumas vezes. Todas as vezes em que me aproximei de um louco furioso, lutando contra a vontade de gritar, usando minha língua e toda a minha inteligência para convencê-lo a se acalmar. Mas deixe-me perguntar, você já pensou nas dificuldades que tive para não irritar caras como você? Que sonho seu mestre lhe concedeu, hein? Por que está fazendo isso? Perguntou o homem. Para quê? Eu não esperava essa pergunta. Mas fazia sentido, agora que eu pensava nisso. Eu devo ser confuso para os outros que estão olhando. Quero que você saiba que sou um servo fiel do Retoga. Não venha com essa besteira de fé, disse ele. Uma onda de malícia tomou conta de mim. Minhas pernas começaram a tremer loucamente. Algo dentro de mim estava se contorcendo.
Foi tão intenso que fez com que tudo até agora não parecesse nada. Comecei a me perguntar se talvez já não estivesse morto. Já encontrei minha cota de seguidores devotos. Maníacos como aqueles da Ordem de Cavaleiros de Melis que fariam qualquer coisa por seu precioso Deus. Não sinto isso em você, nem um pouco. Calma aí, não me estereotipe dessa forma. A Ordem de Cavaleiros de Melis são um bando de fanáticos de verdade. Mas então, talvez desafiar Orsted signifique que eu também sou. Sim, colocando dessa forma, faz sentido. O número 2 dos 7 grandes poderes, e o oponente que esse cara desistiu de toda a sua vida para tentar derrotar. E, bem, o único com quem vou lutar é o chefe. Mas, como sou eu, isso não muda muita coisa. Porque alguém como eu arriscaria minha pele para lutar contra um oponente que não posso vencer, um que está totalmente fora do meu alcance? É só isso que ele está perguntando. Ninguém faria isso sem um bom motivo. Mas por quê? Porque eu estava fazendo isso para o Hitogami. Agora era minha vez de ficar em silêncio. Quando se está falando com caras com temperamento difícil, ficar calado é equivalente a um desejo de morte. Mas o engraçado é que ele me deu um pouco de tempo. Acho que quando você chega ao melhor dos melhores de todos os caras irritados, eles desenvolvem um pouco de paciência. Tudo ficou em silêncio novamente. Meus pensamentos se estenderam para trás. Muito para trás. Muito tempo atrás, desde meu próprio nascimento até o momento em que me tornei um aventureiro. Antes de conhecer o Hitogami. Nasci em uma pequena aldeia no sul do continente demoníaco. Eu era o terceiro dos 5 filhos do chefe da aldeia. Não era muito, mas vivíamos um pouco mais livres do que a média dos aldeões. Naquela época, porém, eu me sentia muito restrito. Veja, minha futura esposa foi escolhida para mim quando nasci, assim como meu futuro emprego. O trabalho de um filho do chefe da aldeia era viver a vida que lhe era ordenada. Desde que eu conseguisse isso, poderia fazer o que quisesse. O trabalho que eles escolheram foi o de manutenção de registros. Eu registrava os alimentos que cultivávamos e pescávamos, as mercadorias que obtínhamos por meio do comércio com o mundo exterior e as mercadorias que comprávamos. Eu contava tudo em toda a aldeia e anotava tudo de forma organizada. Era isso. Pensando bem, era um trabalho importante. Com o passar dos anos, ao ver lojas que mantinham livros de má qualidade e aventureiros que não conseguiam administrar seu ouro, percebi como isso era importante. No entanto, tudo que o jovem Giese pensava naquela época era que era chato. Há muito mais que eu poderia fazer, pensei. Se eu tivesse a chance de pegar uma espada ou estudar magia, mostraria a todos, eu poderia ser alguém. Ou talvez se eu pudesse entrar para o serviço de algum país, todos ouviriam sobre meus grandes feitos heroicos. Eu entraria para a história. Sempre que eu começava a falar demais, meu pai me batia. Conheça seu lugar, era o que ele gostava de dizer. Olhando para trás, acho que meu pai disse isso porque me via como eu realmente era. Meu pai conhecia os limites do meu potencial. Eu não conhecia, obviamente. Como diabos eu poderia saber qual era o meu lugar? Eu nunca havia saído dele. Então, fugi do galinheiro. Abandonei meu emprego, fugi de casa e me escondi em uma das caravanas de comerciantes que faziam o comércio com nossa aldeia. Deixei minha família e minha noiva para fugir para a maior cidade próxima. Era ali que minha lenda começaria. Eu estava absolutamente convencido disso. Mas a realidade me alcançou rapidamente. Quer se tratasse de magia ou de espada, eu era uma causa perdida. Eu não conseguia nem atingir a média. Acho que eu me saía tão bem quanto qualquer outra pessoa, com minhas habilidades de batalha à parte, mas com certeza não me destacava de forma alguma. Eu mal conseguia superar a média quando me esforçava muito. Mas dominar algo? Não me faça rir. Tentei todo tipo de coisa para tentar descobrir meu talento, mas não adiantou. Eu estava firmemente preso a ser mediano. Medíocre, não importava como você olhasse para mim. Mesmo assim, tentei me tornar um aventureiro.
Esse era o meu sonho. Eu havia jogado tudo fora por ele. Não podia desistir e voltar para minha aldeia depois de tudo isso. Eu não era tão ruim com as mãos, então pensei em tentar fazer artesanato. Consegui concluir alguns trabalhos de classificação F como um aventureiro solitário tentando não morrer de frio. De alguma forma consegui me manter à tona. No entanto, isso não me satisfez. Os trabalhos de aventureiro de classificação F eram, no final das contas, apenas biscates. Eu era o faz-tudo da cidade, o pau para toda a obra. Como isso era diferente da vida em casa. Eu não tinha fugido para fazer essa besteira. Eu queria aventuras emocionantes. Queria realizar grandes feitos que deixariam admirados aqueles que ouvissem meu nome. Esse era o meu sonho. Então, fui em frente. Sem jeito, peguei uma espada, consegui um conjunto de armadura de segunda mão, consegui alguns companheiros de equipe e saí para a selva para fazer trabalhos de coleta e matança. Foi um desastre. Fomos massacrados. Assim como a maioria dos grupos de aventureiros iniciantes no continente demoníaco, os monstros nos fizeram em pedaços. A única razão de eu ter sobrevivido foi um sonho que tive logo antes de tudo acontecer. Em um espaço vazio, de pé em um piso branco que se estendia para sempre, um homem com um rosto que eu não conseguia distinguir me deu uma mensagem divina. Se isso acontecer, ele me disse, eis o que você deve fazer. Foi tudo tão casual que eu descartei como um sonho aleatório. De forma alguma o que ele estava descrevendo poderia acontecer conosco. Mas, é claro, isso aconteceu. As cabeças dos meus colegas de equipe foram arrancadas de seus corpos e devoradas, e eu fiquei sozinho, encurralado, com ranho e lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi então que fiz o que o homem misterioso do meu sonho havia me dito para fazer. Um homem morto aceita qualquer ajuda que puder obter. Eu sobrevivi. Daquele dia em diante, o pequeno Giese tornou-se discípulo do Hitogami. E eu achava que a vida de discípulo era basicamente o paraíso. O Hitogami me ensinou a lutar com uma espada e com magia e, embora talvez não tenha me dado um poder equivalente ao de um olho demoníaco, ele prontamente me disse o futuro. Com isso à minha disposição, subi na vida. Passei por algumas situações muito desagradáveis que eu nunca teria resolvido sozinho, o que me fez ser notado por alguns caras realmente poderosos. Eles se tornaram meus aliados. Usei meu conhecimento do futuro para ajudar esses caras e ganhei sua confiança. Junto com eles, parti em uma aventura emocionante. Adorei cada minuto. Está vendo? Não aconteceu exatamente como eu disse. Qualquer coisa além de brigas, eu tenho tudo sob controle. Disse a eles. Desde que eu pudesse me gabar, eu estava feliz. Sentia que era um dos melhores. Esses caras realmente poderosos me tratavam de igual para igual, e todos os sem noção ao nosso redor presumiam que eu era um figurão como meus colegas. O que mais eu poderia pedir? Depois que minha cidade natal foi dizimada e eu me juntei a presas do Lobo Negro, o Hitogami não me disse tanto sobre o futuro, mas eu não dei importância a isso. De qualquer forma, eu estava me divertindo correndo atrás do Paul. Ele ainda parecia bastante para salvar minha pele quando era preciso. O conselho do Hitogami era como uma parte de quem eu era. Foi graças a ele que consegui ser um verdadeiro aventureiro. Parte de mim, porém, sentia-se vazia. Essa sensação foi mais forte depois que os presas do Lobo Negro se separaram e eu passei um tempo vagando sozinho. Não conseguia me livrar da sensação de que eu era uma fraude, de que nunca havia conquistado nada. Se eu não fosse tão covarde, talvez pudesse ter acreditado um pouco em mim mesmo, mas o fato é que eu não conseguia lutar para salvar minha vida. Sem meu conhecimento do futuro, meu único propósito era acompanhar os tipos realmente fortes e incríveis e cobrir seus pontos fracos. Toda a minha personalidade de aventureiro era apenas uma casca de mentiras e orgulho. Você sabe como o cocô dos peixes dourados se agarra a eles enquanto nadam. Esse era eu. Tudo que eu tinha a meu favor eram truques baratos e uma língua rápida. Não havia nada, nem uma única coisa em que eu fosse realmente bom. Será que eu estava bem vivendo assim?
no fim das contas, o que eu queria? Quem eu queria ser? Esses sentimentos sempre estiveram à espreita em meu íntimo. O que eu disse ao cara rude à minha frente foi simples. Você provavelmente não vai entender, mas em toda a minha vida eu nunca estive à frente, eu disse. Eu não estava tentando convencê-lo a nada. Neste momento, eu estava dando voz ao que estava em meu coração. Eu me sustentei com migalhas, sempre tentando levar vantagem sobre as pessoas, mentindo e falando com carinho e andando na cola de outras pessoas. Nunca consegui nada de forma independente. Eu nunca tive nada que quisesse. Eu tinha um sonho. Queria viver uma aventura incrível e entrar para a história. Não era pedir muito, era quem realmente se importa com a história. Esse era meu único desejo, sabe, ser especial. Eu podia me aventurar, mas estava sempre atrás dos meus colegas de equipe. Nunca pedi que eles me seguissem para algum lugar que eu quisesse ir. Acho que, no fundo, eu sabia. Sabia que estava pegando emprestado todo o meu poder, e qualquer coisa que eu conseguisse com ele seria inútil. A qualquer momento, um pequeno gesto do Hitogami poderia me tirar tudo. Por isso, tentei não querer nada. Se eu me concentrasse em algo, pensava, nunca conseguiria. Bastava relaxar, divertir-me e seguir o fluxo de tudo que a vida me proporcionasse. Então, tudo daria certo. Isso sim é um azar para se viver, pensei. Mas agora é um pouco diferente. O Hitogami veio me pedir ajuda. Um Deus todo-poderoso se abaixou para me pedir. Ele precisava de mim. Eu não era lixo. Eu era alguém que importava. Se vencêssemos essa luta, em outras palavras, isso provaria que eu era especial. Eu sempre estive em guarda com todos, acumulando mentiras sobre mentiras, pensando que eu era inútil. E se essa fosse a minha chance de ser forte, como eu sempre quis? É por isso que, como devo dizer? Mas será que essa era uma resposta na qual eu apostaria a minha vida? Algo dentro de mim me dizia que eu não deveria. Que tudo isso era besteira. Que eu já sabia o meu valor. Eu sabia. Eu sabia que não era nada especial. Não sabia manejar uma espada, não sabia usar magia. Havia uma ou outra coisa que eu conseguia fazer melhor do que o cara da rua, mas nunca dominei nada. Eu sempre seria um pau para toda obra e um mestre em nada. Um Zé ninguém com cara de macaco. Mas não posso deixar que termine assim, eu disse, e então me calei. Fiquei surpreso com o quanto aquelas palavras soaram corretas para mim. É isso aí, é isso aí. É assim que sempre me senti. Durante todo esse tempo, eu achava que estava tendo uma vida boa o suficiente, me divertindo, e que um dia morreria em uma vala e pronto. Mas, no fundo, eu me sentia diferente. Você não pode, hein? Disse o homem. Ele tirou a mão de sua espada. Seus olhos estavam sem brilho agora, sem o brilho de antes. Ah, se isso não é verdade. Você tem toda a razão. Eu disse o que me veio à cabeça, mas, pensando bem, o que eu disse se encaixava perfeitamente na situação desse cara. Não posso deixar que isso acabe assim. Eu não poderia, e ele também não. Tudo bem, disse ele com um sorriso selvagem, depois estendeu a mão e pegou minha mão ainda estendida. Vou ser seu peão. Foi tudo tão rápido que pareceu um pouco anticlimático. Mas o que eu havia dito há pouco havia trazido esse cara à tona. Esse cara, o maior espadachim do mundo, tão poderoso que toda a humanidade sabia seu nome. Então, o que eu faço agora? Eu protejo você, ele perguntou. Não. Senti um sorriso e eu forcei a desistir. Talvez eu não precisasse, mas não é uma boa prática sair por aí sorrindo para as pessoas. Isso as afasta. Esse é outro azar, anote-o. Por enquanto, você deve ir para cá, eu disse, entregando-lhe um mapa. Quando chegar lá, eu lhe direi o que vem a seguir. Mais uma coisa, se nos encontrarmos, faça de conta que não me conhece. Tudo isso é altamente secreto. O local do confronto final já estava definido. Quando eu não estava fazendo convites para caras como esse, eu estava preparando tudo.
Estava sendo cuidadoso, tomando o meu tempo para preparar tudo. Eu não ia perder. É justo, disse ele depois de pegar o mapa. Mas há uma coisa. Não sou ator. Se não quiser ser pego, é melhor ficar fora do meu caminho. Ele começou a se afastar. Era como se ele não desse a mínima para mim, como se eu nem estivesse aqui. Eu gostava disso. Dava para ver que ele tinha vivido toda a sua vida pela espada. Nenhuma ação inútil, nenhuma palavra desperdiçada. Quando ele decidia algo, simplesmente o fazia. Não era a pessoa mais fácil de manobrar, mas era incrivelmente poderoso. E agora, ele era meu peão. Observei suas costas recuarem até ele sumir de vista. Então, com um grito, ergui meu punho no ar. O primeiro cara foi o mais fácil. Ele era importante o suficiente para não precisar de apresentações e com certeza não agia como se tivesse tempo para um Zé ninguém como eu, mas no final tudo o que tínhamos a fazer era conversar. Ele entendeu o que eu estava dizendo e se juntou a mim por vontade própria. O momento certo provavelmente teve algo a ver com isso. Depois de todas as minhas conspirações e preocupações, no final, foi algo que eu nem sequer pretendia usar como persuasão e que, convenientemente, acabou repercutindo nele. As pessoas sempre se abrirão sobre o que quer que as esteja incomodando se alguém vier até elas com as palavras perfeitas. No final, foi só isso. Eu me saí bem, certo? Em alguns momentos, tive sorte, mas, ainda assim, consegui convencê-lo. Mas o problema é o seguinte, ó, Santo Hitogami. Desde que conversei com aquele cara, algo está errado com meu espírito. Talvez tenhamos perdido um truque, sabe? Tenho a sensação de que, em algum ponto do caminho, vamos cair em uma armadilha. Bem, meu Deus, alguma ideia do que se trata?